dia! Estamos iniciando mais um programa Contexto. E na sua companhia, eu recebo aqui o deputado estadual Wagner Neto. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Franciele. Bom dia a todos os telespectadores do programa Contexto. É uma satisfação imensa poder estar aqui pela primeira vez, podendo me apresentar e prestar conta do nosso trabalho. A satisfação é nossa. Sinta-se, por favor, à vontade. Para iniciarmos a nossa entrevista, eu gostaria de pedir que o senhor falasse um pouco das suas origens, família, formação. Franciele, eu estou no meu segundo mandato de deputado estadual pelo estado de Goiás. Fui vice-prefeito também da cidade de Itapuranga, no interior do estado. Sou filho da cidade de Itapuranga, meu pai foi prefeito, minha mãe é advogada. Fico muito feliz de hoje poder representar o povo goiano. Também sou engenheiro civil por formação e, por incrível que pareça, em 2016, quando me elegi a vice-prefeito de Itapuranga, fui o vice-prefeito mais jovem do estado de Goiás. Hoje estou no segundo mandato consecutivo na Assembleia Legislativa, sendo pela segunda vez o deputado estadual mais jovem, tanto da 19ª como da 20ª legislatura. Também tive uma votação da primeira para o segundo mandato, eu tive um aumento de 128%, saindo de 14.256 votos, indo até 32.543. Então, para mim, é uma satisfação e uma responsabilidade grande poder representar o povo goiano na Assembleia Legislativa, legislando, fiscalizando e também representando o estado de Goiás e, de uma forma muito especial, a minha querida região, que é do Vale do São Patrício e também do Vale do Araguaia. Em que momento surgiu o interesse de Wagner Neto na política? O que realmente motivou que você ingressasse na vida pública? Eu, desde criança, meu pai era vereador, concorreu várias eleições a prefeito da minha cidade, perdendo, ganhando eleições, e eu sempre tive um contato muito direto com a política, mas mudei para Goiânia para cursar o ensino médio, acreditando que não seguiria essa carreira. Mas chegou um determinado momento da minha vida, eu me vi com essa vocação, uma vocação que eu herdei dos meus pais, e que era necessário a gente poder dar continuidade num trabalho que foi construído ali, principalmente pelo meu pai, como vereador, como prefeito, como presidente do sindicato rural. E na faculdade me despertou essa vocação. Fui presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Civil, coordenador geral do Diretório Central dos Estudantes e voltei a Itapuranga já com a disposição de poder ingressar na política. Então, em 2016, eu me candidatei a vice-prefeito da minha cidade, sendo eleito com apenas 25 anos. Em 2017, fui secretário municipal de infraestrutura e cidades. Eu acho que aquela oportunidade que tive, eu pude mostrar ali a minha vocação, a minha dedicação enquanto secretário, porque o mandato de vice-prefeito, ele é um mandato muito figurativo. Enquanto eu assumi a vice-prefeitura juntamente com a secretaria, eu tive uma função dentro da prefeitura que mostrou ali que, além de preparado, de um jovem de família boa, né, também era muito trabalhador e bom de serviço, e a população aprovou isso com muita ênfase. Tanto é que fui candidato em 2018, após ser secretário municipal, obtendo mais de quase 60% dos votos da minha cidade. Eu tive 58,4% dos votos. E tive mais uma votação fora. Eu estava ali num Patriota, numa chapa alternativa, sendo eleito a deputado estadual com quase 15 mil votos. Então, dali para frente, a gente já estava ingressado na política e já não tinha como mais sair. E, graças a Deus, fomos eleitos com uma votação mais expressiva ainda. Então, o que mais te motivou a ser vice-prefeito dessa cidade foi a influência do seu pai, que já era político, né? A experiência que você teve aí como presidente do centro acadêmico também contribui muito a isso, porque, na verdade, você retornou à sua cidade quando você foi eleito vice-prefeito, é isso? Justamente. Eu falo que a política ela tem uma função muito importante na sociedade de poder gerenciar os recursos, né, oriundos de impostos, de outras taxas, e a gente reverter isso em serviço, em qualidade de vida para a população. Então, quando eu retornei para Itapuranga, eu já tinha ali uma responsabilidade familiar pelos exemplos, né, dados pelo meu pai enquanto prefeito, que realizou muito
pela minha cidade, em todas as áreas, e a gente entendia que Itaporanga estava carente de novos quadros políticos que pudessem atender a expectativa do povo itaporanguense. Naquele momento, eu me vi na condição de ser pré-candidato a prefeito, acabamos fazendo uma composição. E, ao mesmo tempo, eu entendi também que a minha região, ela precisava ali de ter um representante na Assembleia Legislativa mais próximo da comunidade. Um representante regional, que conhecia de perto os problemas, que estaria convivendo ali, vivendo naquela cidade e nos municípios ali próximos. E aí a gente conseguiu demonstrar a importância de a gente ter um representante. A sociedade abraçou a ideia e eu posso te dizer com muita tranquilidade, Fran, eu não fui um deputado daquele deputado que teve uma estrutura grande por trás, com força de governo, força de recursos econômicos. Nós vendemos uma ideia. E essa ideia foi comprada pelas pessoas. Tanto é que no meu primeiro mandato, eu tive apoio de apenas um vereador no interior da cidade de Morro Agudo. Nenhum vereador da minha cidade quis me apoiar, o prefeito que eu era vice não me apoiou, e também as lideranças políticas mais mandatárias também ali na região não me apoiaram, porque era uma candidatura que as pessoas talvez não acreditavam que ela poderia acontecer. E aí ganhei as eleições. E por incrível que pareça, cheguei à Assembleia ali como o deputado que foi surpresa no resultado. A gente ouvia piadinhas no corredor. Na época também um dos deputados mais jovens, né? Cheguei com 27 anos. E aí o pessoal falou, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Aí a piadinha também que eu escutei, o deputado catapora, aquele que só vai um mandato e nunca mais ganha. Mas eu, enquanto isso, fui rodar o Estado, fui ampliar minhas bases, fui para uma reeleição já com apoio de vários prefeitos, dezenas de vereadores, e isso para poder ter uma votação muito expressiva. Então, eu quero dizer para vocês que nada na vida supera o trabalho. E o trabalho, quando ele é feito de forma honesta, quando ele é feito falando a verdade, com transparência, a população reconhece. Em todas as áreas, na política não é diferente. E essa foi a oportunidade que eu tive, e graças a Deus, estamos no meu segundo mandato, finalizando ele o ano que vem, mas com muito entusiasmo aí para os próximos anos. Mas qual foi o seu maior desafio nesse início? Olha, nós tivemos, assim, eu falo que a vida do político, ele é um desafio constante. Eu acho que o maior desafio do político é sabedoria na hora de tomar a decisão. Não só do prefeito, mas também do parlamentar. Nós que votamos projeto, nós que escolhemos um lado para seguir, a gente tem que entender que tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Então, enquanto deputado estadual, eu tenho uma responsabilidade muito grande por trás do meu mandato. Então, para a gente poder corresponder à expectativa do povo, a gente tem que trabalhar muito. Então, assim, eu tomei uma decisão no meu primeiro mandato de compor a base do governador Ronaldo Caiado, entendendo toda a trajetória de vida dele, entendendo que aquele momento que o Estado de Goiás estava vivendo era um momento muito delicado financeiramente, um momento que nós precisávamos dar essa governabilidade, dar aquele voto de confiança a ele. Foi muito bom porque hoje, depois que passou, a gente tem um êxito muito grande. Mas nós tivemos que tomar medidas duras dentro da Assembleia, votando projetos polêmicos. E esse momento é muito complicado, porque a gente recebe muitas críticas. Mas o melhor de tudo é você, no médio e longo prazo, entender que são medidas necessárias, que fez hoje o Estado de Goiás ser o estado mais bem avaliado do Brasil, fez hoje o Estado de Goiás hoje ter a segurança referência em todo o país, um estado muito seguro. A gente teve índices significativos aqui na capital, por exemplo, de que roubava dezenas de carros diariamente, hoje rouba 1, 2 carros por mês, é uma coisa assim muito, muito grande, um resultado muito grande. A regionalização da saúde, o primeiro lugar do IDEB. Então, a tomada de decisão e você seguir uma linha e falar, aqui é o rumo certo, eu acho que é o maior desafio do político. E a gente, graças a Deus, tomamos as decisões certas, tanto é que a aprovação veio às urnas na reeleição. Eu quero voltar um pouquinho na sua experiência no Executivo. Indiscutivelmente, foi uma experiência muito importante na sua formação, na sua construção como político. E o que realmente marcou
você naquele início, considerando também que, como nós falamos aqui também, a política no interior é uma política que tem uma cobrança mais direta, né, deputado? Então, provavelmente, isso te ajudou nessa construção política. O que te marcou nisso? Olha, eu vejo que tanto o executivo quanto o legislativo têm papéis cruciais na sociedade. Eu, como fui vice-prefeito da minha cidade, secretário, eu pude estar muito próximo dos problemas existentes ali na minha cidade. E diante, né, de tantos problemas, de uma forma particular na nossa pasta, a questão da limpeza urbana, tapa-buraco, iluminação pública, na parte da zona rural, a manutenção de estradas, pontes, mata-burros e por aí vai, eu pude ali estar de perto, entender e ter um constante diálogo com a sociedade e mostrar ali a população que tudo com planejamento, com organização, falando a verdade, as coisas fluem e funcionam melhor. Então, essa experiência que eu tive no Executivo, ela com certeza me possibilitou de mostrar que eu não era apenas um jovem político preparado no debate, mas na prática a gente tinha trago resultados fundamentais. Então, nós zelamos bem da limpeza urbana, tampamos os buracos da cidade, embora o ideal seria o recapeamento, mas a manutenção da malha asfáltica. Fizemos muitas pontes, fizemos manutenção de muitas pontes. E todo esse trabalho, ele com certeza demonstrou à sociedade que nós estávamos ali preparados para desempenhar aquela função. E isso foi fundamental para a gente fazer a transição para o legislativo. Porque quando eu fui candidato a deputado, as pessoas da minha cidade me aprovaram como vice-prefeito e secretário, e isso me deu uma credibilidade para poder pedir o voto para um outro cargo e as pessoas acreditarem e me apoiarem até eu sair com a vitória. Uma representatividade efetiva, né, deputado? Conhecendo aí os problemas da população, você pode fazer uma legislação mais específica, mais direta, né, mais funcional? Sem sombra de dúvidas. Quando a gente conhece de perto o problema do povo, a gente tem mais bagagem para poder representá-los, para debater os assuntos que estão sendo ali pautados, e aí a gente tem melhores condições de poder representar o povo goiano. Eu acho que hoje, o que mais me preparou é que eu me tornei um deputado municipalista, um deputado de muita presença nos municípios que eu represento e de muita destinação de recursos. E essa destinação de recursos para justamente diante de demandas que eu vivi no meu município enquanto vice-prefeito e que também elas repetem em outros municípios. E ali, dialogando com as lideranças, eu graças a Deus, posso dizer, Fran, eu tenho um legado grande através das minhas emendas impositivas, podendo ajudar na área da saúde, da educação, da infraestrutura, do esporte, da cultura, do lazer, entre outras áreas. Num todo, né? Vamos falar do seu primeiro mandato, então, como deputado estadual. Quais foram os principais projetos apresentados por Wagner Neto? O que você achou mais importante? Eu tive algumas pautas, né, que eu acho importante a gente ressaltar aqui. Eu sou um grande defensor da agricultura familiar, porque a minha cidade, ela tem, a cidade de Itapuranga, é a cidade que tem o maior número de propriedades rurais e também é a cidade que mais capta recursos do Pronaf. Nós temos ali uma feira do produtor rural, então eu defendi com muita ênfase essa bandeira. Como engenheiro civil que sou também, defendi muito a questão das energias de fontes renováveis, que hoje a gente vê aí, por exemplo, a energia fotovoltaica, que é a energia solar que está tão ampla no estado de Goiás, defendendo projetos aí de incentivo. Essa produção energética é tão necessária para o nosso crescimento e também de uma forma ecologicamente correta, mas também eu quero dizer aqui que eu presidi no meu primeiro mandato a Comissão de Organização dos Municípios. E essa pauta é uma pauta que eu tenho debatido muito para a gente poder levar ao Congresso Nacional, que é a questão da determinação das áreas de extensão territoriais dos municípios. E eu como deputado estadual, busquei a revisão ali das fronteiras, que tem muitos lugares que é a terra que o pessoal fala que é do NEM. Nem no município A, nem no município B. Mas a minha vontade, a minha luta, é que as assembleias legislativas
juntamente com as câmaras municipais, possam fazer desmembramento e remembramento de municípios. Porque tem município que ele está num território bem no extremo, a outra área dele está muito distante da parte urbana. E acaba que o município vizinho, ele que tem que tomar conta ali daquela região. Transporte escolar, manutenção de estradas, a mesma forma a questão da área da saúde. Então eu acho que a gente poderia fazer um redesenho dos municípios nesse sentido. E principalmente a legítima representatividade ali da minha região. Para você ter uma ideia, de Itapuranga à cidade de Itaberaí, que são 60 quilômetros, quando eu assumi meu mandato, demorava-se 1 hora e 10, de tanto buraco que tinha nas estradas. Nós conseguimos, junto ao governador Ronaldo Caiado, o recapeamento de Itapuranga e Itaberaí, o recapeamento de Itapuranga, a cidade do Faina, a cidade de Morro Agudo, muitos investimentos na infraestrutura que a nossa interlocução, enquanto representante, pôde trazer toda essa transformação que eu considero fundamental para a qualidade de vida, para a segurança daqueles que se trafegam nessas rodovias, para o escoamento dos produtos ali produzidos e, com certeza, dando mais agilidade, conforto a todos, que a gente fica muito feliz de ter deixado esse legado no meu primeiro mandato. E quais os benefícios concretos o deputado conseguiu levar, especialmente para suas bases eleitorais? Olha, nós levamos muitas coisas, ambulância, van, tanto na área da saúde, educação, em outras áreas. Levamos recursos para pavimentação asfáltica, levamos, eu falo que eu fui inovador nessa questão da agricultura familiar. A gente destinou a alguns municípios uma casa de farinha móvel, que o agricultor familiar, lá antigamente existia um programa chamado Pronafra Infraestrutura. Construísse um galpão grande para a produção de farinha de mandioca e polvilho. Era um investimento muito alto e muitas vezes aquela região mudava a vocação e ficava aquela obra abandonada. Eu conhecendo um pesquisador, nós pegamos um trailer que pode ser acoplado a uma caminhonete como carretinha e levado para uma região que produz mandioca. Ali você produzir a farinha de mandioca, o polvilho, agregando valor naquela produção, e eu pude levar isso para muitos municípios que represento. Além de recursos para custeio na área da saúde, para custeio na área da educação, eu acho que um grande legado que eu deixei também foi os investimentos que a gente pôde levar às escolas. Eu sou um dos deputados que mais destinei recursos para as escolas goianas, sendo ela pública, estadual, municipal, e a gente pôde fazer várias quadras cobertas, reformas, parquinhos para crianças. E isso aí eu acho que é algo transformador, porque a educação também tem um poder muito transformador na sociedade. Vamos falar um pouco, então, do segundo mandato de deputado estadual de Wagner Neto. Você falou no início aqui, deputado, que teve uma votação muito expressiva, né? E teve, de fato, na verdade, mais que dobrou, né? E a que você atribui essa votação tão expressiva nas urnas? Trabalho, presença dentro dos municípios, diálogo com a sociedade, serviço prestado. No meu segundo mandato, muitas coisas eu ainda vim colhendo dos primeiros. Nós temos um problema no setor público, que é a morosidade. Muitas vezes uma emenda, ela demora um tempo para ser tramitada, depois que ela chega no município tem que fazer a licitação e tudo isso aí. Então, eu vejo que o meu segundo mandato ele foi um complemento do primeiro. Enquanto deputado, eu acho que eu mudei o conceito muito grande das pessoas no que elas consideravam um deputado. Muitas vezes, na região que eu represento, as pessoas não estavam ambientalizadas a conviver tanto com um deputado, até a acessibilidade tão grande que estava tendo conosco, e receber tantos recursos de um deputado estadual. Eu acho que isso foi algo que marcou muito e a sociedade sentiu muito bem representada. Exemplo disso... Reconhecimento, então, também, exemplo né? disso, que eu sou o mais votado da história de 7 municípios goianos, da história. Para trás, nenhum deputado estadual teve, que foi Itapuranga, Itoraí, Uruana, Morro Agudo, Guaraíta, São Patrício e Ipiranga. Então, isso eu acho que foi um diferencial. Eu acho que investimentos, por exemplo, na infraestrutura, nós estamos com uma obra muito emblemática na minha região, que é a pavimentação asfáltica da GO 460, entre o distrito de Holândia, que pertence ao município de Itapuranga, a São Patrício. Essa obra, ela se deu porque eu tomei iniciativa com os prefeitos da minha região, os produtores rurais, fizemos um leilão de gado doados,
custeamos esse projeto e doamos o projeto ao governo do estado. Hoje, essa obra falta 800 metros para ser concluída. Nós estamos com a 427, que é o trecho entre Eitoraí e Itaguaru, prestes a ser publicado o edital agora da sua pavimentação. E estamos fazendo o projeto de Itapuranga à cidade de Goiás, que já está em elaboração, que é um trecho de 35 quilômetros a ser pavimentado. Então, todas essas obras de infraestrutura, elas são muito necessárias para o desenvolvimento da minha região. Então, eu, no meu primeiro mandato, eu plantei essa semente numa primeira, e agora, no meu segundo mandato, já estamos finalizando aí o terceiro ano do segundo mandato, com um projeto aprovado, prestes a ser licitado, e um outro projeto em fase de execução. Então, eu acho que esse legado, ele vai ser muito significativo para a nossa região. Considerando o primeiro mandato e o segundo mandato, como é que o senhor vê a sua atuação aí agora? Qual que é o seu protagonismo político dentro disso? Articulações, responsabilidade? Olha, Fran, é claro que a gente na política, a gente sempre quer crescer. Eu sou muito questionado pelos meus conterrâneos de Itapuranga, embora ganhei para deputado, a Assembleia fica em Goiânia, eu continuo morando lá. Minha esposa mora lá com minhas duas filhas, minha esposa Glauciane, Maria Cecília e Maria Clara, são as minhas duas filhas. Mas as pessoas falam, e aí, você vai vir ser candidato a prefeito de Itapuranga? Como é que é? Já passou 2 eleições, eu não me candidatei em nenhuma delas, embora eu ache importantíssimo essa função. Mas, enquanto deputado, eu trouxe uma representatividade que a minha região não tinha. E se eu sair do mandato de deputado, pode ser que a gente fique aí 20, 30, 40 anos sem outro representante. Eu sou pré-candidato hoje a deputado estadual, mais uma vez. Eu acredito que um terceiro mandato seria muito importante para a gente poder pegar toda essa bagagem de aprendizado, né, em toda essa história, esse contexto que eu tenho, poder tentar aumentar ainda mais os meus votos, a minha representatividade estadual, para na próxima, depois na frente, a gente pensar em outros cargos. Mas o meu objetivo hoje é ser candidato à reeleição. O senhor também foi presidente da CCJ, né? Comissão de Constituição e Justiça, né? Então, é uma das comissões mais importantes, né, deputados, e cobiçadas também, né? Conta para os nossos telespectadores aí um pouquinho, como que acontece esse processo de escolha e qual que é o papel? Olha, a CCJ, no nosso regimento interno, ele acumula também a função do presidente da comissão mista. A CCJ é uma comissão que está ali para julgar se o projeto é constitucional ou não. E a comissão mista é quando você junta todas as comissões numa só. Porque quando um projeto entra em regime de urgência e preferência, ele passando pela mista, ele volta ao plenário. Então, para se entender, quando um projeto é protocolado, ele sendo de origem do governo, de algum tribunal ou de algum deputado, ele tem que ser lido em plenário e encaminhado à CCJ. Depois da aprovação da CCJ, ele passa para a comissão temática para ser debatido o mérito na CCJ, a constitucionalidade. Como nós vivemos num país constitucional, que nós temos que seguir a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Depois disso, ele volta para o plenário em 2 votações. Então, o presidente da CCJ, ele é uma espécie de um cargo muito expressivo dentro do parlamento. Por quê? Porque a maioria dos projetos, tirando os projetos de origem orçamentária, vão para lá, para depois ir para outra comissão. Então, praticamente todos os projetos da Assembleia, 99%, passa por lá. E é uma comissão que ela é formada por parlamentares dentro da proporcionalidade partidária, de acordo com a quantidade da bancada, você indica 1, 2, 3 parlamentares, isso proporcional ao número de bancadas, composta por 13 membros titulares e 13 membros suplentes. Lembrando que o suplente só pode votar no lugar do titular. E o presidente, ele é escolhido entre os membros da comissão. Então eu, um jovem deputado, eu me vi muito feliz de poder presidir essa tão importante comissão, sendo o deputado também mais jovem da história a presidir essa importantíssima comissão. E hoje eu estou na vice-presidência da CCJ e presidente da Comissão de Finanças, ou seja, a segunda comissão mais importante. E isso, com certeza, me deixa muito experiente, podendo ter presidido essas 2 comissões. Então, eu vou pegar um gancho aí, vamos falar um pouquinho de eleições 2026, né? Eu vou pegar o gancho que o senhor já falou aqui, que será novamente
candidato à reeleição aí para a Assembleia, né? Já existem planos estabelecidos, então? Federal não vai cogitar? Não, porque eu já estou com minha base muito bem consolidada e não compensa eu agora mudar essa chave. E não vou deixar de sonhar, acredito que numa próxima serei federal. Ainda você acha mais importante aqui, no Estado? Não é que é mais importante, eu acho que vai fazer parte do meu crescimento, né? Eu posso ser candidato a deputado federal? Posso, mas qual que é a perspectiva de vitória? Qual que é as consequências de uma derrota? O que eu acumularia mais sendo reeleito? E eu acho que hoje eu tenho muito mais a contribuir como deputado estadual num próximo mandato do que correndo um risco de perder a deputado federal, porque uma derrota, ela não representa uma derrota do Wagner Neto, mas de toda uma base que hoje, por mim, é representada. Então, essa representatividade a gente quer manter ela, porque ela tem dado bons frutos e a gente ainda tem ainda um pouquinho de compromisso a ser cumprido aí dentro do nosso objetivo. Agora eu quero saber qual que é a sua visão sobre o governo Caiado. Vocês, como parlamentares lá, como é que é o relacionamento com o governo Caiado? Isso tem impulsionado também no governo dele? Olha, o governador Ronaldo Caiado, eu vejo que está fazendo um excelente trabalho à frente do governo do estado de Goiás. Ele é um governador que trabalha com muita transparência, com um grupo de secretariados extremamente técnicos e competentes e tem trago resultados fantásticos. Eu posso dizer, afirmar com toda tranquilidade, que parte dessa aprovação que ele tem, desse sucesso que ele tem dentro do seu mandato, ele deve também à Assembleia Legislativa, porque um governador não governa sem ter ali uma governabilidade, a maioria dos parlamentares, para aprovar seus projetos. Então a gente tem dado essa sustentação. E eu fico extremamente feliz e honrado de poder compor a sua base, entender que o estado de Goiás hoje é um estado que goza de uma gestão de grande prestígio, de grandes resultados em todas as áreas. Para você ter uma ideia, nós hoje no estado de Goiás temos o estado com o maior número de programas, né, assistencialistas aí para as famílias vulneráveis. Isso também a gente deve muito à primeira-dama Gracinha Caiado. E a gente fica muito feliz. Hoje o estado de Goiás está em pleno investimento de rodovias. Nós temos aí uma ampliação significativa, por exemplo, das unidades do Corpo de Bombeiro, aumentando muito mais unidades no interior e diminuindo o tempo de resgate. A Polícia Militar Civil, as Forças de Segurança como um todo, Polícia Penal, Técnica Científica, faz um excelente trabalho. A regionalização da saúde. Eu vejo que o estado de Goiás hoje ele está vivendo um momento de grande êxito na gestão pública estadual sob o comando do governador Ronaldo Caiado. E quanto ao Daniel Vilela, que está aí já pré-candidato também, né, para governo, o que o senhor diz sobre essa candidatura? Olha, eu vejo que o Daniel assumiu um papel muito importante na vice-governadoria. Um jovem extremamente preparado, foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado federal, presidente da CCJ na Câmara Federal, já disputou o governo e hoje ele veio para complementar e ajudar muito o governador Ronaldo Caiado. Tem feito um trabalho muito bem feito e eu quero ressaltar aqui um trabalho que ele tomou frente, a concessão do Complexo Serra Dourada, uma obra que vai deixar aí o investimento de aproximadamente 500 milhões no estado de Goiás. O Serra Dourada, o Goiânia Arena, o estacionamento ali do Serra Dourada, hoje, entre aspas, era meio que um elefante branco, um lugar que o estado de Goiás tem um gasto muito alto e tinha um proveito muito menor. E hoje, através dessa concessão, vai ter um investimento ali muito significativo. Nós vamos ter ali camarotes na altura do campo de futebol, ali vai ser um palco de muitos jogos, shows, né? E também ali o Goiânia Arena com as práticas esportivas. E eu tenho certeza que ele é o nome mais indicado para dar sequência nesse trabalho do governador Ronaldo Caiado, e eu estarei com ele, caso ele sendo candidato à reeleição, o apoiando, assim como o apoio ao governador Ronaldo Caiado. De fato, esse é um projeto grandioso, né? E que é muito bem-vindo na nossa cidade de Goiânia e com certeza fará muita diferença. E agora eu quero agradecer ao deputado Wagner Neto, né, por ter aceitado tão prontamente o nosso convite, que o senhor continue firme no seu propósito, muita saúde e proteção à sua casa, à sua família e na sua trajetória política. Que Jesus abençoe ricamente. Muito obrigado. E a você de casa, o meu muito obrigada pela sua presença. Sábado que vem estaremos de volta e eu não abro mão da sua companhia.